Já pensou o que seria a besta de Apocalipse 13 e 17? Se trataria mesmo de uma besta literal, ou um homem literal que recebe adoração como anticristo? Estaria esse poder bestial diante de todos há muito tempo, e fomos condicionados ao engano, pensando em um anticristo futurista, relatado por um homem adorado por todas as nações? Veja nesse vídeo do que realmente se trataria essa besta de Apocalipse 13 e 17 e de como a visão hoje tradicional de um anticristo único homem está errada. Assista o vídeo até o final para que consiga entender o real contexto e não fique mais dúvidas sobre esse assunto. E eu fiquei em pé sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Apocalipse 13, 1, 2. Neste versículo, somos ensinados que João teve uma visão e se viu em pé entre as nações tumultuadas da terra. E ele viu o reino romano emergir das nações, tendo 7 formas, ou todos os tipos de governos, sendo 7 um número perfeito nesta profecia. Mas, para entendermos a lógica profética da visão de João, precisamos usar o mesmo sentido que foi usado para ser entendido o livro de Daniel e as bestas feras e suas cabeças e chifres. O corpo da besta detona um reino completo. Cabeças denotam reis que governam sobre o corpo, e os chifres denotam seu poder, leis sobre o reino, como no caso de Roma, republicano, consular, ditatorial, triunvirato, imperial e real. O profeta João viu até que o Império Romano fosse dividido em 10 reinos, todos reinando conjuntamente ao mesmo tempo sobre esses 10 reinos separados, denotados por 10 coroas. E este reino era um poder blasfemo, porque reivindicava o poder eclesiástico ou autoridade sobre a mente, e ditava como e o que os homens deveriam adorar ou seguir a Deus. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Apocalipse 13, 2. O reino romano que João viu era como o grego na conquista do mundo, e sua marcha, ou o poder de pisar, era igual à do reino medo-persa. Suas leis e mandamentos eram tão leoninos quanto a Babilônia, e tão imperiosos quanto o decreto de Nabucodonosor. O imperador de Roma, que havia obtido poder por meio do arqui-enganador da humanidade, o diabo, tendo recebido seu augusto e supremo poder sobre todas as nações e exercido o poder eclesiástico do paganismo sobre os povos da terra, ele, o imperador, chamado de dragão no texto, destruiria ou tiraria o paganismo do caminho. Ver 2 Tessalonicenses. E entregaria os santos ao poder do bispo de Roma. Daniel 7, 25. Assim, o imperador Justiniano concedeu ao Papa de Roma poder sobre todas as igrejas cristãs, orientais e ocidentais, e lhe deu seu trono, a cidade de Roma, a oeste. Também lhe concedeu grande ou suprema autoridade em seu pandecto ou código de leis. Isso ocorreu no ano 538 depois de Cristo. E a partir desse momento, o Papa exerceu seu poder supremo sobre os santos e reis da terra até 1798 depois de Cristo, durante 1260 anos de supremacia papal. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte. E sua ferida mortal foi curada, e todo o mundo se maravilhou seguindo a besta. João viu a cabeça pagã blasfema ser ferida de morte e removida quando as forças francesas levaram Papa Pio VI para cativeiro. Então, a ferida mortal foi curada em 1929, quando o Vaticano recebeu seu Estado e o Papado recuperou seu poder perdido,
e todo o mundo se maravilhou ao ver o poder do papado do reino romano novamente. E adoraram o dragão, que deu à besta seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E adoraram Justiniano, o imperador de Roma, submetendo-se às suas armas e à ortodoxia, e adoraram o reino de Roma, dizendo com arrogância: quem poderá batalhar contra o reino de Roma? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Apocalipse, versos 5 ao 6. Foi dada ao Papa Romano uma boca, ou poder civil papal, para proferir grandes palavras ou coisas e blasfêmias, reivindicando poder universal sobre os reis e reinos da terra, como vice-regente de Deus. E ele exerceria esse poder por 42 meses, ou 1260 anos literais. Isso está em Daniel 7, verso 10. O poder papal blasfema contra Deus ao se autodenominar por nomes que pertencem somente a Deus, reivindicando os ofícios e o poder de um Deus, por seu pretenso poder de perdoar pecados, não apenas neste mundo, mas também no lugar dos espíritos dos que partiram. Ele blasfema contra os que habitam no céu, orando e ensinando outros a adorar e orar aos santos que partiram. Ele também blasfema contra o tabernáculo de Deus, ao chamar a cidade de Roma de cidade santa, e seus lugares abomináveis de idolatria e pecado de lugares santos. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Este reino papal fará guerra contra todos os verdadeiros cristãos e igrejas que não obedecerem às leis da Igreja Católica. Este poder fará guerra e vencerá os reinos e nações do mundo. Esta profecia foi literalmente cumprida há mais de 12 séculos. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual os reis da terra se prostituíram, e os moradores da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher montada numa besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 1 a 3. Neste capítulo, João, por meio do anjo, vê o caráter e o julgamento da grande falsa igreja de Roma, que está assentada sobre muitos povos, multidões, nações e línguas. Veja a explicação, na verso 15, sobre as águas. Com esta falsa igreja de Roma, os reis de Roma se prostituíram. Eles uniram seu poder civil ao poder eclesiástico dela, e assim produziram um monstro sanguinário e supremo de iniquidade, que deixou os habitantes da terra tontos de ignorância, superstição e fanatismo, e os levou a ter comunhão com esse monstro de iniquidade na união da Igreja e do Estado, adorando de acordo com as leis da abominação que causa a desolação. João foi arrebatado em seu espírito para as desolações futuras da terra romana, quando os imperadores de Roma perderiam seu poder nas desolações do império pelos reis bárbaros. Estes conquistaram o império e, posteriormente, entregaram seu poder à falsa e sanguinária Igreja de Roma, que recebeu seu poder, trono e grande autoridade do imperador Justiniano, e sua homenagem dos 10 reis. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. O traje e o esplendor, com as riquezas desta falsa igreja, encontram-se literalmente completos nas vestes, na pompa e no espetáculo do Papa, cardeais,
bispos, legados e sacerdotes da Igreja Católica Romana. O cálice de ouro em sua mão é a isca política que ela oferece a todas as nações. Numa república, ela pode ser uma grande republicana, e num reino, uma monarquista fervorosa. Seu cálice de ouro é oferecido a todos os tipos de governos, para que, se possível, por meio de falsos pretextos, fé empenhada e votos quebrados, ela possa obter seu objetivo. Esses movimentos políticos de sacerdotes e jesuítas são muito conhecidos para que precisem de mais descrições de suas abominações, imundícias e fornicação com os governos da terra. E em sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Bem na frente desta falsa igreja está escrita sua profissão pública, Mistério. Ela reivindica o poder único e exclusivo de explicar os mistérios da Palavra de Deus e proíbe qualquer um de seus súditos de ler, crer e praticar qualquer um dos preceitos de Deus, exceto de acordo com seus comentários e permissão. Isto se cumpre tão claramente quanto o anterior. Nabucodonosor, o chefe do rei babilônico, reivindicou o poder de um deus, fingiu criar um deus, e então obrigou seus súditos a se prostrarem e adorá-lo, e se não o fizessem, a morte era a consequência. Esta Babilônia mística fez o mesmo. O Papa afirma ser o vice-regente de Deus na terra. Ele também reivindica o poder de fazer o pão e o vinho comuns, o verdadeiro corpo e sangue de Deus. Eles também mataram muitos milhões de hereges, como chamam aqueles que não seguem seu credo, a mãe das prostitutas. A Igreja de Roma bem pode reivindicar o título de Igreja-mãe, e as igrejas que surgiram dela podem muito bem ser chamadas de prostitutas, pois há poucas delas neste momento, mas estão compartilhando o caráter da velha mãe e cometendo as mesmas abominações de orgulho, vaidade, grandeza e riquezas mundanas, aplausos populares e poder político. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te maravilhaste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a carrega, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 6-8. João viu esta falsa igreja de Roma perseguindo os santos e derramando o sangue dos mártires de Jesus. E quando viu seus atos cruéis e sangrentos, maravilhou-se e questionou profundamente por que tal poder poderia existir entre homens racionais e inteligentes. O anjo pergunta a João por que ele se maravilharia. Ele então o informa que lhe contará o mistério desta falsa igreja, que tem seu poder, sede e grande autoridade do Império Romano, e também do Império Romano, que tinha as 7 formas de governo e 10 reis. A besta que viste era e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é, e que agora é. Apocalipse 17, verso 8. O reino que João viu no contexto temporal da visão já havia governado de forma sangrenta e perdido seu poder. Mas esta igreja, com o auxílio do poder romano, surgirá das trevas que cobrirão a terra em um futuro próximo. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E há 7 reis. 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não veio. E quando vier, deverá permanecer por um curto período. Apocalipse 17, 9-10. Esta é uma explicação para as mentes inquisitivas daqueles que desejam compreender as Escrituras. As 7 cabeças executivas são 7 reis que governam sobre seu corpo. Essa contagem desses reis começa depois que a besta sofreu sua ferida de morte pelo Império Francês em 1798, depois que ela recebe seu estado, com suas leis em forma de monarquia regente,
Seus reis podem ser contados agora desde a fundação de seu novo reino, no Tratado de Latrão em 1929. Os papas de Roma deixaram de ser apenas sacerdotes e começaram a ser reis governantes, e se cumpriu a profecia, e sua chaga mortal foi curada. João foi levado à época em que o anjo derramaria seu incensário, ou seja, próximo do cumprimento da profecia das 7 trombetas. Essas 7 cabeças aqui, chamados de reis, que surgiriam após sua ferida mortal curada. No tempo do anjo do incensário da profecia, 5 reis já haviam caído. Pio XII, João 22, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II. Todos esses reis já haviam passado quando João teve sua visão, e um existe, isto é, Bento XVI e Francisco, pois um cargo de monarquia não pode ser renunciado, e Francisco deu continuidade ao seu reinado. O outro ainda não veio, e quando vier, tem que durar pouco tempo. Leão XIV, o atual Papa Romano. E a besta que era e já não é também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. O reino de Roma, que estava em poder então, mas não em seu estado de igreja como no passado depois de sua queda pelo Império Francês. Pois, quando a Igreja de Roma obtivesse sua supremacia, seria durante o 8º, em sucessão do 7º. Contudo, o 8º seria uma das 7 cabeças anteriores. Isto é, uma das 7 cabeças anteriores voltaria ao poder, junto com todas as formas de governo da antiga Roma. E embora fosse na sucessão, a 8ª cabeça seria também o próprio Império Romano renovado, sobre o poder dos 10 chifres e sobre o comando de uma das cabeças anteriores, a que foi ferida de morte.